Boa noite, meus irmãos da comunidade espírita Nova Era. É um prazer estar aqui com vocês aqui, é, não deixando de citar aí, né, a Rádio Transvale, que apoia aí o movimento espírita aí, que é muito bom essa participação da mídia na divulgação da doutrina espírita. Parabéns aí a todos os dirigentes, trabalhadores, né, que se sintam agraciados com a possibilidade de estar aí trabalhando, desenvolvendo suas atividades, né? Assim como eu também sou muito grato pela oportunidade de estar conversando com vocês aí, de colocar meu ponto de vista aí sobre a doutrina espírita, para que vocês possam refletir e que possamos todos nós refletir, né? Porque os meus ouvidos são os primeiros a serem feridos com as minhas palavras, né? Então a gente está aqui ouvindo e com certeza com mais irmãos que estão por aqui, né? Também ouvindo aqueles que eu não consigo ver, né? Mas que aqueles que têm a mediunidade ostensiva da vidência podem buscar esse esclarecimento, né? Muito bem. Que o Mestre Jesus possa adentrar e permanecer nos nossos corações, né? E que haja amor, compaixão e paz entre todos os seres do universo, principalmente nesse momento que passamos por tantas dificuldades, guerras, dessas armadas, né? Fora as outras guerras que a gente vivencia diariamente no nosso cotidiano, de todas as tendências, mas que tenhamos sempre fé e bom ânimo para que a gente possa, então, perceber que Jesus, o governador do planeta, é o grande condutor desta nau que passa por ondas grandiosas, mas nos leva para Porto Seguro. Não tenhamos dúvida disso, né? Portanto, vamos perseverar no caminho da fé, do amor, da caridade, né? E na parceria que estou fazendo aí com o nosso querido Luciano da Gata, né, que vai nos conduzir aí a oração, é uma canção que ele nos traz para que a gente possa arrefecer os nossos ânimos, nos conectar com a espiritualidade superior e poder continuar com o nosso bate-papo, a nossa conversa. Tá bom? Então fiquem um pouquinho aí com o Luciano, a gente volta já. Eita canção maravilhosa! Recebi de presente de um grande amigo meu, irmão Antônio José, grande compositor aqui em Salvador, Bahia. Canção inspirada que ele recebeu da Nossa Senhora. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi sua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre e a fome, e dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com divino manto e recebe-me o canto para te louvar. Simbora, Rio do Acordeão. No contrabaixo, meu irmão, amigo Tiago, tocando essa canção maravilhosa de Antônio José. Eita, grande compositor, foi bem inspirado.
bem, pedi tua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre a fome, e dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com divino manto e recebe meu canto para te louvar. Grande presente, Antônio José. Você foi bem inspirado, meu irmão? Muito bem, meus irmãos, estamos aqui de volta para a gente poder falar um pouquinho sobre as questões da doutrina espírita, né? E vamos hoje falar sobre uma temática bem interessante, uma bem-aventurança, que são as bem-aventuranças, uma parte principal do grande discurso que Jesus fez, chamado Sermão da Montanha, onde ele se reúne com uma multidão e traz a sua fala magistral e junto com ela as bem-aventuranças, que são na realidade uma escada ascensional em que vamos patamar a patamar ascendendo a outros valores, né? Ele fala sobre os bem-aventurados, os pobres pelo Espírito, né? Que é o primeiro degrau. Ele nos recomenda o desapego, né? Das questões das vaidades, das questões materiais. É algo que ainda estamos um tanto quanto distantes da vivência, né? Não é fácil a vida neste mundo, neste planeta, sem a questão da matéria. A gente ainda é muito atrelado, muito apegado a essas questões materiais, mas estamos caminhando para trabalhar isso. E a segunda bem-aventurança, ele fala sobre aqueles, né, que têm a pureza de coração, bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. E nós encontramos esta bem-aventurança no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz também outros tópicos, né? O capítulo versa sobre a pureza do coração, mas ele fala sobre a simplicidade e a pureza do coração, né? A simplicidade e a humildade estão ali ligados, né? Fala também sobre o pecado por pensamento, o adultério, fala da verdadeira pureza, né, da questão das mãos lavadas, os escândalos, né? Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Fala ainda sobre deixar vir a mim as criancinhas, né? Sobre bem-aventurados os que têm os olhos fechados. E aí vai discorrendo esse capítulo sobre toda essa questão, essa temática tão importante da pureza de coração, né? E a gente só vai conseguir ver a Deus à medida em que estivermos de posse desta pureza, né? Nesse nível de evolução em que nos encontramos, com certeza ainda estamos com muitas dificuldades de ascender a este patamar da pureza do coração, porque a gente só enxerga, né? E a questão é
que a gente vai ver a Deus, a gente só enxerga aquilo que a gente tem dentro de nós. A gente só enxerga no outro, né, aquilo que a gente tem dentro de nós. Tudo aquilo que a gente vê no outro, de bom ou não, está de alguma forma ligado ainda a todos nós. Então, se eu enxergo, por exemplo, em uma pessoa, né, o desprendimento, se eu enxergo numa pessoa a generosidade, eu só consigo enxergar essa generosidade na pessoa porque eu já sou possuidor dela. Então eu já percebo dentro de mim essa característica, né, que vai na outra pessoa. Então tudo que eu consigo interpretar, entender do outro, está dentro de mim também, né? Então a gente só enxerga aquilo que carregamos. Quando a gente enxerga alguns vícios, quando a gente enxerga o orgulho, é porque a gente também tem conhecimento, no mínimo temos conhecimento dele, né? Através da nossa própria vivência. Poderemos já ter até nos desapegado, né, dessa questão desses hábitos, desses vícios, mas com certeza ficou para nós o conhecimento desses hábitos, desses vícios. Então, por isso que a gente tem conhecimento deles. A gente passou por esse processo, por esse estágio, a gente conseguiu, muitos já se libertar, né? A maioria de nós ainda apegado a muitas questões ainda que precisam ser resolvidas, muitas das quais a gente ainda não tem conhecimento, essa é a verdade, né? Porque esse processo de descoberta, de autoconhecimento, que é muito importante em toda a nossa existência, né? É ele que vai impulsionar as nossas mudanças, à medida que eu me reconheço naquilo que sou, naquilo que tenho, naquilo que eu me proponho a ser, naquilo que eu trabalho para ser. À medida que eu vou tomando conhecimento dessas questões, eu vou implementando mudanças na minha existência. Mas eu primeiro preciso efetivamente tomar conhecimento desse processo, tomar ciência disso que vai em mim, porque é isso que vai em mim que vai gerar essa mudança, né? Então isso tudo é muito importante para que a gente possa ir avaliando a nossa postura para com a vida, para que a gente possa ir tendo uma vivência mais clarificada daquilo que verdadeiramente somos, daquilo que estamos vivenciando, né? E com essa questão a gente vai falando também sobre a questão de alguns significados, algumas palavras que foram ditas por grandes sabedorias, né, da nossa humanidade. Tivemos e temos ainda muitos mestres que estão aí para evoluir, mas também para deixar entre nós o conhecimento que eles detêm, para que eles possam nos demonstrar, né, práticas vivenciais, de forma que a gente possa ir observando e também nos transformando. Vamos citar aí o exemplo de Chico, que inegavelmente, né, uma figura fantástica, altruísta, generosa, caridosa, né? Vamos citar Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, vamos citar o grande trabalho de Divaldo Franco e tantos outros inumeráveis, né, seres que se encontram entre nós e que estão aí desenvolvendo em alguma vertente, em algum campo, um trabalho maravilhoso de amorosidade, de caridade, de amor ao próximo, como uma maneira de nos demonstrar caminhos que devemos trilhar e seguir. Infelizmente, dado ao nível de evolução do nosso planeta, ainda nos detemos, na grande maioria, daqueles que estão aferrados, atrelados às questões mais inferiores, às questões menores, que desconhecem essa
divindade, que desconhecem essa figura paterna de Deus que está aí nos amparando, que está aí vibrando para que a gente possa buscar essa nossa evolução, para que a gente possa buscar este caminho, né, de uma forma diferente, de uma forma mais tranquila, que a gente possa enxergar, né, essa energia que é o Pai Criador. E repare que muita gente não conhece, não aceita, não percebe o valor do Pai entre nós. E mesmo nós que já detemos algum conhecimento, que já detemos alguma consciência da espiritualidade, ainda temos muita dificuldade dessa percepção desse grande valor que é a divindade, que é o Criador, como diz Humberto Roden, não incriado, Criador incriado, né? Porque não sabemos a origem de Deus, né? Mas sabemos da sua existência, sabemos da sua perfeição, sabemos da sua condução para com todos nós nesse processo chamado vida, que é a somatória das nossas existências, né? E mesmo nós ainda não temos uma percepção, ainda não temos essa visão mais clara do que é Deus, do que seria essa energia criadora, né? Tanto é que quando a gente fala de Jesus, logo vem a imagem em nossa mente, mas quando a gente fala em Deus, a gente não tem um referencial para poder buscar, né? Porque nós ainda estamos numa faixa muito ligada, né, às sensações, né, que a gente tem. A gente ainda está regido aí pelos sentidos, né? Aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não toca, que a gente não sente, a gente tem dificuldade de perceber, né? A própria vida espiritual, a maioria das pessoas tem dificuldade de perceber, muitos não acreditam na existência dessa vida espiritual. Por quê? Porque não foram feridas nos seus sentidos, e aí ficam sem essa crença que nós já temos, essa convicção que nós já temos, né? Então, é por aí que a gente vai percebendo as nossas dificuldades, né? A gente sabe da existência de Deus, a gente tem muito conhecimento, mas ainda não conseguimos perceber. Aí a humanidade, algumas religiões tentaram trazer, né, esse Deus, né, como uma figura humana, porque tudo aquilo que a gente tem dificuldade de ir ao encontro, a gente tenta trazer para o nosso nível, para que a gente possa ter facilidade de perceber o valor, né? Para que a gente possa ter facilidade de entender aquilo que está fora do nosso alcance, do nosso entendimento. E aí quiseram moldar uma figura de um Deus, um velhinho lá de barba branca, cabelo branco, né? Ali sentado, meio ocioso, né? Mas a gente sabe que essa não é a realidade do Pai. Então a gente precisa trabalhar muito para poder perceber esse Pai que está entre nós, que opera aqui entre nós, que está a todo momento tomando ciência daquilo que estamos fazendo, né? E a gente vê que quando se fala sobre impureza, né, a gente na realidade está falando também sobre o egoísmo, né? Segundo as letras sacras, né, Mahatma Gandhi também fala muito em suas escritas sobre essa questão da impureza, essa questão do egoísmo, né? Inclusive a gente vê muitas passagens, né, que se chamam os espíritos de impuros, né?
porque estavam ligados ali ao ego, às satisfações, né, materializadas, das quais não podiam usufruir naquele momento, mas que estavam ali tentando, não podiam usufruir porque não tinham corpo físico, mas estavam através da sintonia com aquelas pessoas que lhes proporcionava, né, a conexão através dos pensamentos, das ideias, estavam ali tentando usufruir daquelas sensações que já não tinham possibilidade pelo fato de estarem sem o corpo físico, né? Então a gente vê que esse processo das obsessões, da sintonia, dos pensamentos, ele é muito antigo, né? Muito antes de Jesus a gente já ouvia, assim como as comunicações mediúnicas, né? Muito antes de Jesus já havia o conhecimento das comunicações mediúnicas. Então, os espíritos que não conseguiam suprir as suas supostas necessidades materiais, eles acabavam se aproximando dos encarnados, como fazem até hoje, os que querem saciar o seu desejo de consumir álcool através dos alcoólatras, né? Através daqueles que bebem. Então eles se aproximam e absorvem as energias que emanam do álcool, né? Então o próprio corpo físico vai através dos poros emanando aquelas vibrações do álcool, aquele odor, né? E vai pondo, e os espíritos que estão próximos àquele que consome o álcool ou o tabaco vão, através dessas exalações, suprindo algum desejo de saciar a sua vontade de consumir aquilo que já não podem mais, né? Então isso acontece, é muito corriqueiro com fumantes, com alcoólatras, com sexólatras, né? Então os motéis, por exemplo, vivem cheios de espíritos que se comprazem com aquela energia da sensualidade, da sexualidade mal direcionada, evidentemente, né? E aí eles ficam ali à espreita de usufruir daqueles que chegam até aqueles locais e acabam, né, fornecendo esse material pela maneira com que se comportam e que tratam a questão da sexualidade. Então a gente vê que essa questão da impureza, do egoísmo, o egoísmo está muito ligado à questão da impureza e vice-versa, né? Porque aquele que quer usufruir, quer usar de alguém para poder se satisfazer, né? Ele está interessado apenas no seu próprio interesse, né? No seu ego. E aí ele também torna-se impuro, porque o puro é aquele que já se desfez, já se desapegou dessa condição, desses prazeres equivocados, né? Dessas satisfações, eu diria até que muitas vezes de fugas, né? Porque essa questão dos prazeres nada mais é do que a busca por uma satisfação, mesmo que seja efêmera, né? Mesmo que seja ali momentânea, mas vão em busca daquele prazer como algo que vá trazer a solução para a sua problemática. Por trás daquele que é viciado, você vai encontrar uma história triste, você vai encontrar, inevitavelmente, algum tipo de insatisfação consigo próprio. Aliás, a humanidade hoje passa por uma situação dessa, em que a depressão, a ansiedade campeiam, né? Por quê? Porque as pessoas não têm consciência plena daquilo que realmente precisam viver, daquilo que estão fazendo aqui. Aí voltamos para o início da nossa conversa do autoconhecimento, né? Porque você tendo um pouco de autoconhecimento já é um pouco complexo, né? Não é fácil, desculpem, não é fácil a gente
evoluir, se desapegar, já não é muito simples. Imagine aqueles que não têm nenhum conhecimento nesse sentido e que se aferram à busca desses prazeres como uma maneira de se satisfazer, né? É uma dificuldade terrível, né? Então a gente vê o quê? Que essa questão é muito antiga e o Mahatma Gandhi, o grande pacificador, né? Pacifista, que foi, ele buscava muito purificar essa sua condição, principalmente quando ele não se fazia entender pelos aqueles que o seguiam. Aí ele se recolhia através do jejum, através da oração, para poder eliminar aquele egoísmo, que ele dizia que aquilo, né, era o egoísmo dele que não conseguia fazer com que as pessoas o entendessem, né? Olha que Gandhi realmente foi uma figura fantástica na trajetória da nossa história. Os feitos que ele conseguiu realmente não são feitos para qualquer espírito, né? Precisa ter realmente um nível de evolução muito boa para poder desenvolver a missão que ele veio desenvolver aqui, que tão bem, com tanta dedicação, ele conseguiu atingir, que foi de levar a paz, né? Levar a mensagem pacificadora para as pessoas, mostrando a elas que a paz, né, do mundo começa em mim. A paz, né, se eu tenho paz, eu sou feliz, como diz Nando Cordel, né? Então a gente precisa trabalhar esse autoconhecimento. Como é que eu vou chegar na paz? Como é que eu vou melhorar? Como é que eu vou abrandar? Como é que eu vou acalmar-me mediante a essas dificuldades pelas quais eu estou passando? Isso você só vai encontrar através da oração, através do autoconhecimento, através da leitura edificante, através da meditação, através dos passes, né? São condições que a gente disponibiliza para poder nos melhorarmos, nos transformarmos. Então, é fundamental que a gente busque o conhecimento dessas coisas, porque é através dele que a gente vai melhorando, que a gente vai modificando a nossa existência, né? Porque a gente precisa entender os estágios necessários para que a gente atinja esse grau de pureza de coração, né? Para ter uma ideia assim vaga que seja dessa situação, a gente, pureza de coração significa que a gente não vai ter mais mágoas, que a gente não vai precisar perdoar, porque a gente já compreende que aquele que nos ofende está doente, né? E quem está doente merece a nossa compreensão, né? Que a gente tem todo um processo de reencarnação, de ação e reação, de causa e efeito, e que, se não estamos passando por expiações, estamos sendo provados naquilo que a gente diz conhecer, que nem sempre a gente conhece, né? Mas conhecer não é aplicar, não é saber, né? Porque quem sabe não persiste na mesma jornada, não persiste nos mesmos erros. Se fazemos o mesmo caminho todos os dias, só poderemos chegar num único lugar, não é verdade? Para que a gente chegue em outros lugares, precisamos experimentar outros caminhos, novos caminhos na nossa viagem na matéria. Então a gente precisa trabalhar essa concepção para poder ir modificando, para poder ir
retirando estes empecilhos que nos impedem de atingir esse estágio, que talvez, para pelo menos a maioria de nós, né, não será atingido nesta encarnação. Provavelmente ainda teremos muitas reencarnações para poder atingir esse nível de autoconhecimento, essa plenitude de desapego, de humildade, para poder então estar com o coração puro, para estar então distante, né, dessa condição, né, porque entender, né, é uma circunstância, é mental. Agora, compreender é uma atitude, né? Crer é muito importante, mas só crer não resolve as minhas questões. Eu preciso também agir, fazer, né? Estar atento para as minhas necessidades de executar aquele conhecimento que eu adquiri. Eu não posso ficar apenas, então, somente na retórica, no discurso, né, só falando. Eu preciso também abrir o meu coração para passar a vivenciar tudo aquilo que eu digo, né? Eu preciso pôr em prática. Por isso, Jesus veio até nós, para nos ensinar os caminhos que deveríamos trilhar para poder chegar até a condição mais elevada, né? Porque nós, na realidade, não sabemos muita coisa, né? A gente acha que sabe, mas o nosso conhecimento é muito restrito. A visão espiritual é muito mais ampla do que essa que temos aqui enquanto encarnados, mesmo com a ajuda dos mentores espirituais, mesmo com as comunicações, nós ainda estamos numa ignorância muito grande, né? Basta relembrar aquela célebre frase de Sócrates: agora sei que nada sei. Mas para saber que não sabe nada, você precisa estudar muito, precisa conhecer bastante, para poder então falar: poxa, realmente a coisa é muito maior do que eu podia imaginar, né? E aí você vai percebendo que a necessidade de continuar a busca do autoconhecimento, da transformação, é imensa. É lógico que o aspecto intelectual tem uma força muito grande neste sentido, nesta possibilidade, né, de atingirmos esta condição. Mas não poderemos jamais esquecer da questão moral, né, porque sem essas duas possibilidades a gente não consegue, né, equilíbrio, que são as duas asas que vão fazer com que o espírito alce voos mais distantes, o do conhecimento e o da moral, né? E hoje, no planeta em que estamos situados, a gente precisa entender que a moral é um aspecto muito necessário de ser trabalhado, de ser vivido no nosso dia a dia, através da nossa mudança de postura para com as atitudes do nosso dia a dia, para a mudança das nossas atitudes para com o nosso semelhante, para a mudança das nossas atitudes no nosso dia a dia, em coisas pequenas, em coisas menores, né? Precisamos trabalhar muito a questão da consciência de que aquele que está ao nosso lado é o nosso irmão de caminhada, né? E aí é um aspecto muito interessante e importante a ser trabalhado, a questão, por exemplo, da honestidade, né?
a questão da honestidade é algo muito crítico no nosso processo de evolução, no meio da nossa população, principalmente aqui no nosso país, né? Que a gente se queixa tanto dos governantes, mas governantes esses que não são diferentes da gente. Eles nasceram, encarnaram aqui nesse planeta por necessidade de evolução e estão aqui com a gente nessa caminhada. Se a gente não der margem, né, eles não têm como ser desonestos. Mas se a gente também, na realidade, age da mesma forma, né, a gente quer enganar o nosso semelhante, a gente faz qualquer coisa para poder ganhar, para poder se sobrepor ao nosso semelhante, como é que a gente vai evoluir? Como é que eu cobro caro, eu vendo produtos ruins, mal elaborados, eu vendo alimentos que às vezes causam mais danos do que bem-estar, né? Eu, no meio da saúde, eu vou lá e só tenho interesse de ganhar. Aí fica difícil, né? A gente precisa então trabalhar na nossa intimidade a mudança da nossa postura. Não que ela seja fácil, né? Talvez aqui esse momento que estejamos vivendo, a gente precisa trocar o pneu do carro com ele em movimento, que não é uma coisa muito fácil, mas é possível de ser feito. E a gente precisa aprender as técnicas necessárias para fazer com que isso aconteça, né? Ou seja, a gente tem que resistir às influências negativas, né? A gente tem que resistir às tentações, né? Eu me lembro sempre quando falo de tentação, da explicação que Chico dava, né, quando estava encarnado entre nós, sobre o que é tentação. Ele dizia que tentação é como se a gente estivesse numa calçada e atrás da gente estivesse se encaminhando um cachorro enorme, né, e ele assim pronto para nos pegar. Ao invés da gente acelerar o passo e fugir dele, a gente ia andando mais devagar para ver se ele chegava logo e nos pegava, né? Então a tentação é meio assim, a gente às vezes até sabe que está ali, mas, né, vai deixando ela se aproximar para a gente usufruir dela. Então a gente precisa trabalhar muito esses aspectos, porque é eles que vão fazendo com que a gente vá se melhorando a cada momento, a cada instante da nossa existência. São as práticas que temos nos dias atuais que precisam se modificar. E isso eu estou falando no nosso próprio meio, né? Nós espíritas não somos espíritas por acaso, somos espíritas por necessidade, minha gente. Entendeu? Não pense que o Divaldo está ali, é um grande homem, uma grande obra, mas ele tem as necessidades de evolução dele, né? Ele tem que trabalhar aspectos de orgulho, de vaidade, por isso que ele está lá exposto, né? Por isso que não é todo mundo que é um palestrante como ele, né? Então ele teve oportunidades para poder trabalhar os aspectos, porque todos nós que estamos aqui, exceto Jesus, né, tínhamos o que modificar. Alguns conseguem êxito, outros ainda continuam na dificuldade. Pela obra que a gente vê de Divaldo, ele conseguiu, com certeza, eu conheço, né, de perto, ele conseguiu realmente superar muita coisa e fez um trabalho maravilhoso, né? Ainda faz, que ele está lá firme e forte, graças a Deus. Então, mas deve ter as suas dificuldades também, como todos nós temos, né? A proporção dessas dificuldades é de acordo com o nosso nível de evolução, né? Então a gente precisa trabalhar mais a amorosidade, a gente precisa trabalhar mais a caridade. Vejamos que no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15,
a tônica é: fora da caridade não há salvação, né? Foi o que Jesus deixou de ensinamento para a gente, que precisamos trabalhar em prol do nosso semelhante, daqueles que estão com mais dificuldades na sua jornada. São esses os diletos filhos, aqueles para quem Jesus veio ter. Lembremos-nos sempre que ele fala que eu vim para os cegos, os coxos, os aleijados, os pobres e os estropiados. E reafirma esse discurso dizendo que os sãos não precisam de médicos. Então, nós somos o quê? Doentes, né? Doentes da alma. Muitos já somatizamos essas doenças no próprio corpo físico, né? Então, a gente ainda precisa de médicos. E o maior médico que a gente precisa é o médico que cuida do espírito, né? É aquele que traz a boa nova, é aquele que traz a esperança, é aquele que traz a perspectiva de um futuro melhor, o que a doutrina espírita faz tão bem, né? Ela nos esclarece, ela nos transporta para uma realidade extracorpórea, longe da materialidade, em que a gente vai ter condições de dar continuidade nos nossos conhecimentos, na nossa evolução, que vai nos dar possibilidades de sermos melhores hoje do que fomos ontem, né? E amanhã sermos melhores do que estamos sendo hoje. E esse trabalho todo, minha gente, é que vai fazer com que a gente vá aliviando, né? Retirando o joio do nosso coração, vá limpando o joio para que o trigo possa florescer na sua plenitude. E esse trigo é o pão da vida que Jesus nos disse, né? É o pão que vai trazer a amorosidade, é o pão que vai trazer, né, a visão da comunhão plena com toda a humanidade, né? É que vai fazer com que se concretize a fala que existe no Evangelho, na lei de amor, que a humanidade irá se reunir e vivenciará, né, a existência como uma única e grande família. Estamos destinados a isso. É o nosso caminho, é o nosso futuro. Refazermos a nossa trajetória, reconstruirmos a nossa caminhada, a convivência com muitos daqueles a quem ferimos ou por eles fomos feridos, pedindo perdão e perdoando, exercendo a misericórdia, trazendo a dor do outro para o nosso coração, fazendo com que a gente pratique a empatia, ou seja, que a gente possa sentir aquilo ou imaginar, porque sentir só a própria pessoa é que pode sentir, porque somos individualidades, cada um tem a sua maneira de pensar, de agir, de ser, cada um tem a sua maneira de vivenciar determinadas circunstâncias, mas nós iremos passar a viver essas questões, passaremos a viver essas situações, pelo menos presumidamente, essas situações que o outro está passando, a outra está passando dificuldade. Poxa, se eu tivesse no lugar dele, eu gostaria de receber ajuda, eu gostaria de receber auxílio, né? Então eu vou tentar, dentro das minhas possibilidades, o que eu posso fazer, eu vou lá e faço. É aquilo, não vamos resolver o problema do mundo, não vamos resolver o problema da humanidade, quando muito vamos resolver os nossos, mas poderemos ajudar a aliviar o peso da cruz do nosso semelhante. E quando a gente faz isso, quando a gente trabalha esses valores, a gente está purificando
o nosso coração. Aí a gente está caminhando para reencontrar a divindade que habita em cada um de nós. Olha que coisa maravilhosa, né? Poder reavivar, reconectar com o Pai. Porque nós já trazemos essa semente que Ele plantou em nossos corações, a semente do amor, né? Lembrando que Jesus veio reafirmar o discurso de Deus, né? Através da vivência plena do amor, que foi o que Jesus fez com a sua passagem entre nós aqui, né? Quando Ele esteve conosco. Então Ele veio trazer essa mensagem do amor. E é através do amor, meus irmãos, que nós vamos reencontrar Deus, não distante, sentado num trono, mas dentro dos nossos corações, porque Ele sempre habitou e habitará, né? E à medida que a gente for evoluindo, a gente vai sentir cada vez mais proximidade com a sua presença, uma presença divina que vai tocar em nossos corações. Então, é nessa trajetória de construção a partir do autoconhecimento, é nessa trajetória de vivência prática daquilo que a gente já absorveu como conhecimento na questão espiritual, evolutiva, é através disso que a gente vai crescendo cada vez mais e ascendendo a outros patamares, onde iremos encontrar com certeza a conexão com o Pai. Não precisaremos ficar olhando um bom velhinho, né, sentado lá no seu trono governando. A gente vai encontrar essa causa primária, como diz Kardec, né, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, a causa de toda a criação é Deus. E é esse Deus que nós iremos encontrar quando tivermos a pureza de coração. Que é quando a gente se libertar de todos esses processos ligados a sentimentos negativos, aos rancores, às raivas, às mágoas, aos apegos, enfim, ao ódio, ao desejo de vingança, à inveja e a tantos outros sentimentos que carregamos ainda e que muitas vezes rejeitamos, não buscamos conhecer, não buscamos trabalhar, não buscamos acolher para poder entender e modificar, são esses que nos afastam do Pai. À medida que a gente for eliminando-os, a gente vai reencontrando essa figura que é do Criador, né? Então, por isso seremos bem-aventurados quando purificarmos o nosso coração, porque aí encontraremos verdadeiramente ao Pai de profunda misericórdia, que vai estar sempre ao nosso lado, nos buscando, nos conduzindo para caminhos melhores e enviando irmãos iluminados e evoluídos como Jesus, que esteve entre nós. Que possamos trabalhar cada vez mais, trabalhar com muita intensidade, com amorosidade e desapego essas questões dos nossos corações, para que amanhã a gente possa então ver-lhe face a face, como diz o poema de Paulo. Que o Mestre Jesus possa nos amparar e fiquem agora com o encantamento, porque quem canta, encanta, como faz o nosso irmão Luciano da Gata, que ele possa encantar os nossos corações com a sua bela melodia.
muita paz e que Jesus continue nos amparando agora e para todo sempre. Que assim seja. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei e eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Mestre, fazei e eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida.